Shalom Ubrachá. Nossa parashá nos conta Im bechukotai telecho umitzvotai tishmoru. Se vocês seguirem os meus chukim e as minhas irem de acordo com os meus chukim e guardarem os meus mandamentos, e a palavra chok em todos os lugares na Torá também quer dizer uma categoria de mandamentos, mas por causa que nesse versículo os mandamentos já estão especificados, e isso inclui o mandamento do estudo da Torá, por causa disso até o estudo da Torá já está incluído nos mandamentos. Então em Bechukotai Telecho, o Rashi explica que está se referindo ao esforço para o estudo da Torá. E como aprendemos, esforço no judaísmo não quer dizer cansaço, não quer dizer estresse, não quer dizer fadiga. Esforço quer dizer você aproveitar com muito amor e carinho, com muita alegria, com muito entusiasmo, um tempo que você iria fazer qualquer outra coisa, ou que você já está fazendo qualquer outra coisa, e nesse horário você estudar a Torá. Por exemplo, você está indo da sua casa para o trabalho, você poderia estar ouvindo o noticiário e se envolver com a epidemia que está acontecendo na Índia, e a guerra no Myanmar, e o míssil que a Síria deixou escapar, que caiu em Israel. Você poderia estar envolvido uma hora inteira viajando da casa para o trabalho, e depois de uma semana eu te pergunto o que foi exatamente, o que tinha no Myanmar, o que tinha na Índia, você já não sabe mais nada, porque não entrou por aqui, saiu por aqui. Então você não estava nem na junta militar do Myanmar e nem na direção das pequenas minorias que estão lutando contra ela. Você não tinha nada a ver com isso. Então com certeza não vai ficar também na sua memória, e se ficar, pior ainda. Então a gente aproveita esse horário no lugar de ouvir o noticiário, a gente aproveita esse horário para estudar a Torá. Hoje nós temos aulas no podcast, no YouTube. Não quero fazer propaganda, mas o nosso podcast é Spreaker, o nosso YouTube dá para fazer YouTube Premium e baixar as aulas e assistir sem precisar da internet na estrada. E isso é considerado esforço. Ou seja, Shetiu Amelim Batorá, o Amal, Adam Le'amal Nolad, o Amal, quer dizer, o trabalho duro, é como a gente pode trocar ele por o trabalho duro na Torá. O que quer dizer um trabalho duro? Não quer dizer duro de você ficar triste, de você ficar deprimido, de você ficar cansado. Quer dizer, você vai ter que pensar como fazer isso. É como tem uma história, já me contaram isso tantas vezes, eu não sei se é uma história internacional, que o navio parou e cada dia do porto custava uma fortuna e ninguém conseguiu consertar. Trouxeram um técnico, ele virou um parafuso, consertou. E aí perguntaram quanto custa. Aí ele falou, R$1 pelo parafuso e $1.000 para saber onde era esse parafuso. Então, amar, esforço é isso. Esforço é você descobrir onde você vai conseguir encaixar o seu estudo de Torá. Que horário você consegue fazer ao mesmo tempo uma outra coisa e estudar a Torá. Isso é esforço. E geralmente a pessoa consegue facilmente. Quer dizer, você se esforça com muita alegria. Esforço é isso, é saber onde é o parafuso, não é virar o parafuso. Então, na prática, voltando para a nossa parashá, a parashá nos promete que se fizermos isso, se cumprirmos os mandamentos divinos e nos esforçarmos no estudo da Torá, Deus vai dar para a gente muita chuva na hora certa,
a chuva caindo na hora certa, se a chuva cai na hora errada, Deus me livre, se a pessoa plantou, a correnteza leva as sementes, ou se a planta já está muito grande, a chuva quebra a planta. Chuva na hora certa, quer dizer na hora que você precisa. A gente chama isso de mazal. Então a Hashem vai dar a chuva na hora certa, a terra vai dar a sua produção. E a primeira pergunta que se faz, dizem nossos sábios, não há pagamento para os mandamentos divinos aqui nesse mundo. E o motivo é simples. Quando a gente fala sobre uma coisa errada, a Torá fala olho por olho, dente por dente. Por que a Torá tem que usar essa expressão olho por olho, dente por dente, se geralmente tem 99% de desconto? A pessoa faz chuva, a pessoa tem remorso do que fez e acaba retificando de uma maneira mais positiva. Porque a Torá usa a linguagem olho por olho, dente por dente, que na prática ela não é aplicada, porque se a pessoa tirar a dentadura, isso não dá direito a ele de quebrar o dente do outro. Na prática ela não é aplicada, ela só se refere a um assunto espiritual. E o assunto espiritual é que na hora que alguém quebrou o dente do amigo, está decretado lá em cima que o dente dele vai ser quebrado, e é dada para ele a chance de ele retificar isso de uma maneira positiva, e senão isso vai acontecer no máximo até um nível de olho por olho, dente por dente, no máximo, não mais do que isso. Ou seja, o castigo do tribunal divino, ele é no máximo, a pessoa recebe de volta o que ele fez e nem 1/1000º de milímetro mais do que o que ele fez para o outro. É só um olho por olho, um dente por dente, e não 2 olhos por um olho e 2 dentes por um dente. Sendo assim, o castigo divino, ele é limitado. Então a pessoa pode receber o castigo nesse mundo aqui, porque esse mundo é limitado. Sendo que o castigo é perecível, o castigo ele tem limite, e esse nosso mundo, ele é um mundo perecível, a nossa vida tem limite, por enquanto. Então a pessoa pode receber em vida o que ele fez errado, ou pode receber depois num Geinom, que é uma retificação de no máximo 12 meses, com limite de 12 meses. E esse Geinom, na época do Mashiach, já não vai mais existir. Então, quer dizer, toda coisa ruim é limitada, e o máximo limite dela é o que a pessoa fez, ele ganha de volta. E ele é retificado de volta. E não mais do que isso, quer dizer que Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem, e o mal tem limite, a retificação do mal tem limite. Agora, o bem não tem limite. O rei da Babilônia era a pessoa mais ruim que existiu no mundo, o maior criminoso. Não vou entrar em detalhes, que essa não é a minha praia, mas uma coisa boa só ele fez na vida, absolutamente uma coisa boa. Ele deu 3 passos para dar uma honra a Hashem. E sendo que o pagamento pela coisa boa ele é infinito, porque o bem é infinito, então Hashem teria que dar para ele vida eterna. Ou seja, o mal que ele fez, ele passaria por uma retificação, passaria pelo Geinom, teria reencarnações que ele nasceria, Deus me livre, em situações que a criança já nasce sofrendo, e depois de todas essas retificações ele teria vida eterna, porque o pagamento pelos 3 passos são o bem, e o bem é eterno. Então qual foi o jeito que o tribunal divino encontrou para tirar isso dele, sendo que ele não merecia de verdade? Então o tribunal divino decidiu que ele vai receber aqui nesse mundo o pagamento pelos 3 passos que ele deu. E aí, sendo que ele recebeu isso nesse mundo, e esse mundo é perecível, e ele já recebeu isso aqui, ele não vai precisar receber isso no próximo mundo, não vai ter vida eterna. Esse era o cálculo. Então deram para ele, por um passo, ele ficou o rei. Ele não era o rei, ele era um escriba, ele era uma pessoa simples.
ele se tornou o rei da Babilônia, e não só o rei, ele ficou o rei mais rico do mundo, por um passo. Pelo segundo passo já não tinha como pagar para ele nesse mundo, por causa que o pai, ele está tão feliz com o sucesso do filho, como se fosse o sucesso dele próprio. Então o segundo passo deram para ele dessa maneira, que o filho dele se tornou o próximo rei da Babilônia, o rei mais rico do mundo. Então para o terceiro passo não teria como pagar para ele. Então para o terceiro passo deram para ele que o neto dele, sendo que o avô, ele sente que o sucesso do neto é como se fosse o próprio sucesso dele. Para o terceiro passo deram para ele que o neto dele vai ser o rei da Babilônia, o rei mais rico do mundo. Para o quarto passo já não tinha como pagar para ele. Então para o quarto passo não tinha. Por quê? Porque o bisavô não sente que o sucesso do bisneto é o próprio sucesso dele. Então não tinha como pagar para ele pelo quarto passo. Desceu o anjo Gabriel no terceiro passo, fez ele parar, para ele não dar o quarto passo. E por que o anjo Gabriel? Porque era um castigo para ele. Porque se ele desse o quarto passo, ele teria direito ao paraíso. Eternamente ele receberia uma recompensa eterna por um passo que ele deu, porque 3 ele recebeu nesse mundo e 1 ele receberia lá. Daqui a gente vê que essas recompensas materiais que a Torá está falando na nossa Parashá, elas são equipamento, elas não são recompensas pelos mandamentos cumpridos, elas são condições de trabalho. É o cafezinho, o chazinho que você ganha no seu trabalho, é o lanchinho que você ganha no trabalho, é o intervalo que você ganha lá, são condições de trabalho, são ferramentas. Porque se a gente tivesse que te pagar aqui nesse mundo por um passo que você deu para ir rezar, ou para ir cumprir uma mitzvah, ou para ir participar de uma aula de Torá, ou para ir fazer qualquer coisa boa, para ir cumprir qualquer mandamento divino, se a gente tivesse que te pagar nesse mundo por um passo, você seria rico como o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que cada paralelepípedo de Basra estava escrito Nabucodonosor, o paralelepípedo era de ouro. Olha, isso era o asfalto da rua, era de ouro, e estava escrito Nabucodonosor, rei da Babilônia sou eu. Isso é por um passo. Então a gente vê que chuva, fartura, segurança, você ter dinheiro sobrando e poder dormir de porta aberta, isso é equipamento. Porque se o pagamento por um passo, você teria que ser o rei mais rico do mundo. E também que a Torá fala de uma maneira genérica. Equipamento é equipamento para todos. A Torá não fala de uma maneira personalizada, que olha, se você cumprir mais mitzvot, vai ter mais chuva na sua casa. Tipo, vai chover menos na casa do vizinho e na sua casa vai chover mais. Na sua casa você vai poder deixar as 10 portas abertas, o vizinho só vai poder deixar 5 portas abertas. Vai ter mais segurança na sua casa do que na casa dele. A Torá não fala sobre isso. A Torá está falando de uma maneira muito genérica. E explicitamente vemos que a Torá não está falando sobre o pagamento nesse mundo dos mandamentos que a Torá cita, do estudo da Torá, do esforço no estudo da Torá e dos mandamentos divinos que incluem o estudo da Torá, mas não o esforço. Ou seja, cumprir os mandamentos divinos é cumprir, fazer o que está escrito. O esforço já é um acréscimo. Por isso que o versículo fala em Bechukotai Telecho primeiro, quer dizer, o acréscimo é mais importante, até o esforço é mais importante do que o próprio cumprimento do mandamento. E por quê? A Gemara dá um exemplo de um mercado de burros, tipo seria uma estação de táxi de 2000 anos atrás. Então lá tem os burros de carga, que
a pessoa compra no mercado toda a mercadoria que ele precisa e ele agora vai pagar uma passagem de burro para levar a mercadoria. E então o burro ele cobrava um certo, não me lembro se era um zuz. Quantos zuz? A moeda da época da Gemara. Vamos dizer que ele cobrava um zuz por 10 parsaot, que ele, por uma distância que ele ia, como, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, um zuz por 10 quilômetros. Aí você queria 11 quilômetros, ele cobrava mais um zuz por mais 1 quilômetro. Então perguntaram para os comerciantes, todos os donos dos burros, eles cobravam a mesma tabela, a mesma tarifa. Então perguntaram para eles, por que vocês cobram um zuz para 10 quilômetros e depois para acrescentar 1 quilômetro vocês cobram de novo o mesmo preço da passagem inteira? Aí eles falaram assim, que o burro está acostumado a andar a quantidade de quilômetros que ele está acostumado, ele não sente que ele está andando. Sendo que ele está acostumado a andar 10 quilômetros, ele anda naturalmente como se nada tivesse acontecido. Agora, se você vai mandar ele andar 11 quilômetros, vai acrescentar, aí ele já vai cansar. Porque ele sai da rotina, ele sai da mesmice, e isso para ele já é um esforço. E mesmo que o esforço físico aqui não justifica, e por isso as pessoas perguntaram como eles podem cobrar o preço da passagem de novo por só um acréscimo de 10%, porque o acréscimo de 10% tira o burro da rotina, tira o burro da mesmice, e isso é um esforço. Então esse é o exemplo que a Gemara traz, o exemplo de o que é um esforço. O esforço é sair da mesmice. Então, se você já está cumprindo o mandamento do estudo da Torá, e agora você encontra um horário que você pode acrescentar, você sai da mesmice, você sai da rotina, por isso que isso é considerado um esforço. Em outras palavras, você pode não se esforçar, muito pelo contrário, você está estudando Torá, você agora está se distraindo, você está ficando tranquilo, você está ficando feliz, enquanto que se você estivesse no noticiário, você estaria tenso, ou se uma mulher, se você estivesse na novela, você estaria tensa. E agora que você está ouvindo uma aula de Torá, isso te traz alegria, te traz tranquilidade, e você vai perguntar, pera, o esforço é ver o noticiário, que lá eu fico tenso, esforço é ver a novela, que lá eu fico tensa. Mas não, o esforço é sair da rotina, o esforço é fazer mais do que precisa. O esforço não é cansaço, não é fadiga, não é estresse. Esforço é acrescentar. Essa é a conclusão da Gemara. Na hora que você sai da mesmice, sai da rotina, isso é considerado que você se esforçou. Voltando para o nosso assunto. Então, sendo que explicitamente nós vemos que a Torá não está falando sobre pagamento pelas mitzvot, e ela não está falando sobre, na nossa parashá, quando a Torá fala que vai chover na hora certa e a terra vai dar a sua produção, não é o pagamento pelos mandamentos divinos. Os mandamentos divinos que você cumpriu, o pagamento é eterno, o bem é eterno, o pagamento é eterno. Então essas condições de trabalho, elas são um tip, elas são um bônus que a gente dá pra gente, e por isso que ela vem no genérico, ela não vem personalizada, porque se a gente estivesse recebendo pagamento por um passo aqui, teríamos que ser o rei da Babilônia, e então isso não acontece. Isso, nem o Bill Gates, nem o Jeff Bezos tem o que o rei da Babilônia tinha. E em outras palavras, o fato do pagamento ser genérico para todo mundo igual já está te mostrando que não é um pagamento, não é uma recompensa pelo que você fez, mas são condições de trabalho melhores para quando você chegar no próximo mundo e receber de verdade
não tem como descrever, de tão grande é o que você vai receber eternamente, por causa que o bem é eterno. Você vai falar, olha, eu trabalhei de boa, trabalhei feliz, estava até contente com esse mundo lá embaixo e ainda ganhei tudo isso aqui em cima. Essas condições de trabalho são para você falar isso. A vida nesse mundo estava fácil e ainda me pagaram lá em cima, tá vendo? Quer dizer, trabalhei fácil, trabalhei gostoso, com prazer, me distraí trabalhando e ainda recebi o salário. E depois também, os Deus me livre, os castigos que a Torá fala que podem acontecer se a gente não se esforçar do estudo da Torá e não cumprir os mandamentos divinos, eles também são castigos genéricos. Ou seja, a Hashem está te protegendo. Tem uma coisa chamada Divina Providência. A Divina Providência, diz o Baal Shem Tov, até o fato de uma folha cair da árvore, o fato dela ter caído da árvore e quantas cambalhotas ela vai dar. E se essas cambalhotas vão ser por meio do vento ou por causa que uma pessoa arrancou essa folha e jogou ela, isso tudo está determinado lá de cima. Você vai receber de acordo com o que você merece, vamos dizer assim. Ou seja, está escrito também a gente confia em Hashem, e o fato de você confiar em Deus já vai atrair para você um comportamento divino totalmente positivo em relação a você. Isso a gente vai chamar de Ashgaha Pratit. Na hora que você confia no seu trabalho, diz o Rabbeinu Bachya no livro Chovat HaLevavot, que a pessoa que confia no próprio trabalho, ele fala, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, eu estou ganhando, Hashem deixa ele na mão do trabalho, tipo, está confiando no trabalho, então deixa o trabalho te ajudar. E ele acaba, Deus me livre, acaba um dia falindo, porque os trabalhos eles têm altas e baixas. Agora, na hora que a pessoa confia em Deus, essa confiança obriga, ela tem dois lados. Quer dizer, é como no Instagram, ele fala, olha, essa pessoa está te seguindo, siga ele de volta. Então essa confiança em Deus tem dois lados. Ou seja, tem um lado, você confia em Deus, então você já obriga a Hashem a cuidar bem de você. Então a Ashgaha Pratit, ela tem esse nível de oscilação. Quanto mais a gente confia, mais a Divina Providência leva em conta a nossa confiança. E quanto menos a gente confia, parece que nós estamos ao Deus dará, só que não é assim em nenhuma circunstância. Sempre tem uma Divina Providência total, até para a folha que cai da árvore, que ela não tinha a mínima confiança em Deus e não tinha consciência para isso, e não é cobrado dela cumprir 7 mandamentos de Bnei Noach também, porque ela não tem um discernimento. E mesmo assim a Divina Providência chega até ela. Quer dizer que até nos casos que a pessoa, como castigo por ele ser o castigo para ele, por ele ter sido obcecado pelo trabalho e achar que o trabalho é Deus, e achar que tudo depende do trabalho, e por causa disso ele perde o emprego, isso é Divina Providência também. Quer dizer, para ele vai ver isso como, olha, a Hashem não está cuidando de mim. Ele vai ver isso como se ele estivesse numa Divina Providência muito genérica, que é o que a gente vê na nossa Parashá. Que não é isso que a gente chama de Divina Providência, mas se vocês forem ver, conforme as coisas vão sendo reveladas, e de que forma elas vão sendo reveladas, você vai ver que a Torá está falando sobre condições de trabalho e absolutamente não sobre divina providência. Ou seja, a Divina Providência ela é personalizada, e a pessoa poderia estar naquele meio que a Torá descreve,
que não tem chuva e tudo secou, tipo Yosef no Egito. Yosef no Egito, eles arrecadaram trigo 7 anos e na hora que parou a chuva e o Egito secou, aí ele ficou rico, porque aí ele vendeu, quer dizer, ele como representante do governo, né? Aí eles venderam trigo na hora da seca. Então, nesse caso também, a divina providência, que a pessoa tá no lugar que está tudo acontecendo errado, e ela é a solução. Então ela fica rica por causa da desgraça do país. Tipo, Yosef, que ele falou para o faraó, nos anos de fartura você ajunta, nos anos da seca você vende. E assim o Egito se transformou em Estados Unidos da época. Virou superpotência por causa da seca. Então, se a Torá estivesse falando sobre a divina providência, a divina providência dentro da mesma situação, ela é diferente, ela é personalizada. E ela é sempre personalizada. Não tem divina providência genérica, mesmo que você vai ouvir isso do Rambam e vários poskim que eles estão se referindo a uma divina providência genérica, mas eles estão se referindo a isso que a nossa parashá fala, condições de trabalho. Eles estão se referindo a essas condições de trabalho genéricas. Eles não estão se referindo ao atendimento da sua tefilá, ao atendimento da sua reza, ao comprometimento que Hashem tem com a sua confiança. Você confia em Deus, Deus tem um comprometimento, uma cumplicidade com você. Ele é obrigado a cuidar melhor de você. Ele é obrigado a cuidar bem de você. Ou seja, como nós dissemos antes, vamos separar o pagamento pelos mandamentos divinos das condições de trabalho, que é isso que a gente vai chamar de divina providência. Condições de trabalho personalizadas e não genéricas. O Rambam vai te falar muitas vezes que é genérica, mas o que nós vamos chamar de divina providência mesmo, não vai ser o nome divina providência usado para... tipo assim, você quer falar que alguém é um índio, né? Então você pode falar que ele é um índio de verdade, né? Porque ele nasceu no Vale do Xingu. Ou você pode falar que ele é um índio porque ele está num baile de fantasias, numa festa fantasia, ele se fantasiou de índio. Então, o nome mesmo Divina Providência é a Divina Providência personalizada. O Rambam vai usar isso no genérico. Muitos pais que vão usar isso no genérico, mas eles vão usar esse nome também. Eles vão usar esse nome porque é o nome que mais se encaixa lá. Mas não porque é isso de verdade. Divina Providência de verdade é explicitamente, como no caso da folha, o jeito que aquela folha vai cair daquela árvore. E quantas cambalhotas ela vai dar? Se ela vai cair arrancada pelo vento, arrancada por uma pessoa, ou quantas cambalhotas ela vai dar? Se foi porque a pessoa jogou, porque o vento empurrou, tudo isso está determinado lá de cima. E por causa disso, e esse é o principal, isso é chamado Divina Providência. Esse nome vai ser usado para outras coisas, vai ser usado para coisas genéricas também. E aqui a gente vai chegar no assunto genérico da nossa parashá, quando a nossa parashá fala que se a gente não se comportar certo, não vai ter chuva, e não vai ter comida, e vão ter doenças, não vai ter segurança. A Torá está falando sobre condições de trabalho. Condições de trabalho gerais. A chuva cai para todo mundo, quando ela para para todo mundo. Deus me livre de segurança. Você está no lugar que ninguém precisa fechar a porta de noite, ou você está no lugar que todo mundo tem um muro, que esse muro vai até o teto. Em outras palavras, para fazermos um resumo, sendo que
chegamos ao nosso horário aqui, nós temos assim, geralmente uma aula de meia hora, e tem gente que já me fez proposta de fazer aulas de 8 minutos, mas eu teria que fazer uma ao lado da outra para dar meia hora, eu teria que fazer 3 aulas em seguida. Teve gente que falou que meia hora é pouco, aí eu falei, então assiste a aula anterior também, ou daqui a pouco vai ter a posterior. Mas assim, a nossa média é meia hora você consegue lavar toda a louça, meia hora você consegue arrumar a sua casa de uma maneira bem genérica, meia hora você consegue passar roupa, então cada vez você assiste uma aula diferente. Então, em meia hora você consegue fazer uma faxina nos seus e-mails, apagar todas as propagandas. Então, só para fazer um resumo, resumo do que a gente estudou. A Torá nos promete condições de trabalho se nós cumprirmos os mandamentos divinos. E nós sabemos que isso não é recompensa pelas mitzvot. Não vou repetir toda a aula de novo. Se vocês quiserem, ouçam a aula desde o começo de novo. Se alguém não entendeu que essa é a mensagem. Então a mensagem da Parashá é que o pagamento pelos mandamentos divinos é no próximo mundo, não tem nada a ver com o que a Parashá está falando. A Parashá está falando sobre condições de trabalho. E por que então a Torá não te fala, olha gente, se você cumprir as mitzvot, no próximo mundo vai ter um baixo paraíso que uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. E tem um alto paraíso que depois você, do baixo paraíso, você sobe para o alto paraíso, você passa por uma época de, vamos dizer, retificação positiva. No baixo paraíso, diz o Zohar, a pessoa entra primeiro no baixo paraíso porque ele não tem o mérito ainda de subir ao alto paraíso, então é decretado para ele que ele vai ficar no baixo paraíso um certo tempo, para depois subir para o alto paraíso. Depois vai ter a ressurreição dos mortos, e o nosso mundo aqui embaixo vai virar mais alto paraíso do que alto paraíso. E dessas etapas a gente entende que não só que o bem é eterno, mas que o bem, ele sempre sobe, ele sempre fica melhor. O que é bom sempre fica melhor, e esse melhor é sempre muito melhor. É muito melhor assim, é infinitamente melhor do que estava na etapa anterior. Então, não só que a gente tem uma recompensa eterna pelo cumprimento dos mandamentos divinos, mas essa recompensa eterna, ela não está parada num nível, ela sempre vai subir de nível. Então, por que a Torá não te fala sobre o próximo mundo? Por que a Torá te fala sobre equipamento nesse mundo? Porque tudo, e essa regra também a gente tem que se lembrar, tudo que é ruim nesse mundo causa para nós que fica para gente bom no outro mundo. Então, se a pessoa foi maltratada nesse mundo, ele chega no próximo mundo, chega no julgamento divino, o tribunal divino fala, olha, você fez isso errado, você fez isso errado, você fez isso errado, você fez isso errado, você teria que passar lá 1 hora no Gehenna, e 1 hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos nesse mundo, mas sendo que gritaram com você e você não respondeu, então já não precisa mais ir para o Gehenna, já pode ir para o céu. Sendo que te maltrataram, já pagaram todo o mal que você fez. Sendo que você foi maltratado e etc, 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 ganhou pouco, trabalhou muito, eu não vou entrar em todos os detalhes, que coisa ruim a gente não tem, que, como se diz, a gente não vai abrir o vaso sanitário e ficar verificando essa cor, aquela cor, e essa forma, aquela forma. Baixa a descarga, acabou. Mas o que a gente sabe é que tudo que nesse mundo é ruim, que acontece pra gente, pra nós no próximo mundo vai ser bom. Que o ruim que aconteceu para nós nesse mundo apagou de nós todas as coisas que fizemos errado em reencarnações anteriores. Então a nossa alma chega no próximo mundo limpa, refinada, reluzente, jovem, por causa dos sofrimentos que ela sofreu nesse mundo aqui. Então, se a Torá for falar isso, a Torá falou que o assassino
recebe pena de morte. O ladrão tem que pagar 100% de multa, ou 400% de multa, ou 500% de multa. Olha quantos castigos, olho por olho, dente por dente, quer dizer que ele tem que pagar a indenização do olho, a indenização do dente, que é o médico, o implante, o dentista, a vergonha que a pessoa passou, os dias de trabalho que ele perdeu. E se a Torá falasse sobre o próximo mundo, o agressor iria dizer assim: olha o bem que eu fiz para essa pessoa. Essa pessoa estava por ir para o inferno por causa de alguma coisa que provavelmente ele fez na reencarnação anterior. E na hora que eu dei um soco na cara dele, ele chega no próximo mundo e vai direto para o paraíso. Então a Torá não pode falar sobre o próximo mundo. A Torá está falando sobre o que você vai ganhar nesse mundo aqui. Ah, mas nesse mundo aqui não tem como te pagar pelos mandamentos? Então a gente te dá um bônus. E o bônus são essas condições de trabalho, que a chuva cai na hora, que a terra dá a sua produção com muita fartura, você vai ter muita segurança, você vai poder dormir de porta aberta, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e tudo de bom, com muita alegria e entusiasmo, muita energia. Então isso é tudo condição de trabalho. O verdadeiro pagamento pelas mitzvot está no próximo mundo. Mas se a Torá te fala isso aqui no Pentateuco, o assassino vai falar que te fez um favor, o ladrão vai falar que te fez um favor, a pessoa que gritou com você vai falar que te fez um favor, esse que te maltratou vai falar que te fez um favor. Então, para calar a boca de todo mundo, a Torá não fala sobre o próximo mundo, só fala sobre esse. Mas ela já te dá uma dica: olha, não estou te dando recompensa pelo que você fez aqui. Entenda isso da nossa paraxá. Como você sabe isso? Está tudo genérico, não tem nada personalizado, e você vê que isso são condições de trabalho por causa disso, sendo que uma pessoa cumpre mais mitzvot, outra pessoa cumpre menos, e aí todo mundo recebe a mesma chuva. Então você já entende que não é um pagamento pelas mitzvot que você está fazendo, são condições de trabalho. Pagamento pelos mandamentos divinos nesse mundo não tem. O que você recebe aqui são juros e correções monetárias, você recebe os bônus. O próprio pagamento não tem como te pagar aqui. Qualquer coisa que você não tenha entendido, ouça essa aula desde o começo de novo. Você já terminou de lavar a louça, de fazer faxina nos e-mails? Eu tenho certeza que não falta o que fazer. Você pode ouvir a aula de novo e fazer mais alguma coisa enquanto você ouve. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Por favor, se puder colocar um joinha e escrever um comentário, nem que seja um oi, porque aí o YouTube é uma máquina. Automaticamente eles contam lá os joinhas, e se for positivo ou negativo, eles contam tudo junto, que é uma máquina. E eles falam: pô, esse cara tem muita audiência, olha, muita gente fez positivo, muita gente fez negativo, quer dizer, o negócio lá, o circo está pegando fogo. Então a máquina conta tudo junto. Então não importa se no comentário você escreveu um oi, um tchau, ou muito obrigado, ou muito de nada. Quer dizer, escreveu 2 letras no comentário, colocou um joinha, e o próprio YouTube já divulga, já apresenta a nossa aula como sugestão para outras pessoas que iriam querer estudar, se esforçar mais um pouquinho no estudo da Torá e não sabiam como. Hatzlachá, Briut Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom.